Fábio, a radioacústica, ela está posicionada numa região, então seus principais ouvintes, né, a maior parte dos seus ouvintes, Sim, são de uma região que colheu muito bem esse foi. ano, que não tem, aliás, vem colhendo bem nos últimos anos, não tem tido Ah, grandes problemas, perto do que nós temos visto no estado do Rio Grande do Sul como um todo. Entretanto, a realidade do estado, ela é bastante diferente, bastante dura é. em relação ao que se observa em Camaquã e na região litoral. Para sorte da região, não tenha dúvida. Mas a gente E acaba não percebendo, é muito claro. A gente sabe, mas não sente no bolso, né? isso, não vê o caos instalado, né? É, Agora, no estado do Rio Grande do Sul, é importante nós lembrarmos que nós tivemos perdas no ano de 2020, com estiagem, 21 foi muito bom, 22 foi horrível, 23 foi horrível, 24 nós tivemos perdas por excesso de chuvas, aí a região sentiu um pouco mais, sim. e 2025 nós estamos tendo a pior de todas as safras desse ciclo terrível que o Rio Grande do Sul vem vivendo. Ah, E essas perdas, tirando a região sul, a região litoral e os campos de cima da serra, né, Vacaria, muitos Capões, sim. Esmeralda, aquela região lá, todo o restante do estado está tendo perdas muito significativas. E, Fábio, a gente está um pouco cansado de levar esse problema para o governo federal e a gente vê propostas sendo trazidas sobre securitização e coisa do tipo. Sim. O governo não, o governo não atendeu os produtores nem sequer naquilo que já propõe o Manual do Crédito Rural. O Manual do Crédito Rural ele é claro no seu texto, onde diz que o produtor ele tem o direito, quando tem perdas, né, dessas magnitudes, a fazer a prorrogação. A prorrogação não é o perdão, assim, é o parcelamento da dívida do ano. Mas só que para que isso aconteça, precisa ter um voto do Conselho Monetário. Uhum. Sexta-feira, bom, em primeiro lugar, já era para ter sido feito isto na quinta-feira, na última quinta-feira do mês de abril. Já era para ter acontecido esse voto. Não aconteceu. Sexta-feira, o Conselho Monetário se reuniu extraordinariamente Hum. e não pautou esse assunto. E aí o que acontece? O 30/4, ele é um momento de Sim. muita delicadeza, porque quando vence uma quantidade imensa de parcelas, e então isso tinha que estar pronto antes. Pois é, E o, Antônio, e o governo, as suas entranhas começam a organizar o Plano Safra, que é geralmente julho, e final de junho e julho, que é lançado. Quer dizer, as coisas estão terminando e organizando já a próxima safra. não, na verdade, Fábio, julho ele entra em vigor. Ah, Ele tem que ser anunciado em antes. maio ou Ah, junho. É que pois ano é. passado o governo inovou. Hum. Ele anunciou depois de ter entrado em vigor. Foi a Ah, primeira vez na história, né? sim. É uma coisa inacreditável. De novo, né, isso demonstra assim, uma falta de preocupação, uma falta de um sinal que eu não estou nem aí. Mas Por- é isso que eu queria te perguntar, assim. Eu vi um pedaço da entrevista Entrevista não, da reunião bilateral Brasil e Rússia agora, e o presidente Lula fazendo a apresentação da sua equipe para o presidente Putin naquela mesa gigantesca, e ele olha para a direita e diz: presidente Putin, inclusive aqui comigo está um. Ele não quis dizer claramente, mas é o nome da pessoa, mas é um dos maiores produtores de proteína que nós gostaríamos de vender para a Rússia. Ou seja, ele daqui a pouco está interessado num setor, num outro setor, mas no setor, por exemplo, arroz, soja, não, não tem vínculo. Parece que não tem vínculo, não sabe da importância desse produto para nós, né? Fábio, vou puxar tua memória aqui, vou estimular tua memória do teu ouvinte. Há bem pouco tempo se falava de picanha, né? É. Depois se falava de travar exportação. Aí, de uma hora para outra, esse assunto saiu de pauta e o presidente Lula foi ao Japão vender carne Carne, é. bovina e levou
esta mesma pessoa que tu estás Não, dizendo. e levou para a Rússia agora. Parece que E isso agora aí é levou para a o Rússia. grande interesse é vender carne. Aí, aí a gente, não, eu acho que não é carne, é que o Brasil, ele tem um capitalismo de compadres, e o presidente Lula, ele Entendi. foi o grande fundador do capitalismo de compadrio no Brasil, Hum, e, e o presidente Lula tem uma relação com este empresário que tu te sim, referes, sim, e com a empresa dele, de longa data, né? Inclusive, lá a Lava Jato mostrou sim. a falecida Lava Jato, né? Aquela que tombou no STF. Eu não tenho dúvida que hoje os ministros do STF estão com muito poder, eles mandam prender, mandam soltar, tem inquéritos que não terminam nunca, fazem o que bem entendem. Mas a história, ela passa 1 ano, 2, 10, 20, às vezes 100, É. mas ela sempre julga. Eu E eu não queria, tenho eu queria dúvida, ter um presidente que saísse comigo de mão dada, me falando para bem vender acústica, né? falar bem da acústica assim para todo mundo. Ia ser um negócio fantástico, cara. Olha, Esse é o capitalismo de compadrio. Por exemplo, é, o Brasil, ele não está defendendo os interesses do país como nação, um não. posicionamento geopolítico, enfim. Nós estamos, todos nós, 210 milhões de brasileiros, trabalhando para que uma determinada empresa venda mais. Tu sabe que eu estou achando que estão torcendo para haver um regime falimentar da agricultura brasileira para tentar achar um jeito de comprar arroz de novo baratinho, para botar anúncio na embalagem do arroz, Antônio, mesmo que foi feito ano passado, retrasado. Foi tentado, né? Foi É tentado. Eles não tentado. conseguiram. Eles Não, não não conseguiram. conseguiram. E aí eu não, mas sabe o que me acontece assim? Eu tava dando o preço do valor do arroz hoje aqui, tá? E aí acaba numa pressão, numa coisa interessante que nós, mesmo com toda essa queda de produção que nós temos, que tu falaste, nós não conseguimos fazer o arroz ter um valor no mínimo necessário para a lavoura, né? Para o produtor rural, né? O produtor Como é que é essa rural. equação? Aí eu também colocaria um pouco mais de graveto nesse braseiro, tá? Porque aí também eu quero chamar, a gente precisa também fazer as nossas reflexões, nem tudo a gente tem que passar para os outros, a gente tem que olhar de vez em quando, fazer o exercício do espelho. Preços altos precedem preços baixos quando se produz commodity. Então, os produtores gaúchos, eles precisam refletir sobre a área plantada que eles fizeram de arroz esse ano. Tivemos uma produtividade espetacular. Semana passada eu falei com o presidente da FUBRA, o Marcílio, e ele me disse, o problema foi o seguinte, o fumo ano passado foi espetacular o preço, e esse ano derreteu. E ele disse, 200 mil hectares a mais de fumo plantado. Os produtores, eles precisam também ter consciência. E às vezes preços mais altos atraem pessoas que são de fora daquela cultura, atraem novos players, e invariavelmente isso dá errado, porque essas pessoas são atraídas por preços que se pagam em qualquer circunstância, só que ao empreender numa cultura distinta, numa atividade distinta, esses produtores, eles derrubam o preço e eles não têm a expertise, a organização, e o próprio estofo daqueles que já vêm produzindo no passado, tem para suportar esses momentos de dificuldade. Então, o que a gente vê muitas vezes, Fábio, é o cara vem, entra no setor, prejudica todo mundo, quebra e sai. O que está acontecendo em algumas grandes empresas aí no Centro-Oeste, né? Que entraram em parafuso financeiro e vão levar um monte de gente junto, né? Sim, sem dúvida. As pessoas, elas empreendem em cenários que são positivos. A gente não deve fazer isso. Isso é a coisa mais velha do mundo. Aliás, eu não vou nem dizer que isso é coisa de economista, porque até a Bíblia fala desse assunto, né? Então é um assunto bem antigo. Isso lá, aliás, isso tem uma vasta literatura que fala lá do rei Salomão, das tabuinhas da Babilônia. Tudo a gente já sabe que quando os investimentos, eles devem ser feitos em momentos de dificuldade e não momentos de bonança. Porque quando eu faço as contas de viabilidade no momento em que os preços estão lá em cima, tudo é viável. Tudo é fácil.
Agora, num negócio ele não se viabiliza, raros, né, são aqueles que se viabilizam num único ano, né? Então, geralmente o investimento leva anos para a pessoa conseguir maturar aquele investimento. E nesses anos, eu vou ter anos espetaculares e anos terríveis. Se eu não organizo meu negócio, se eu só preparo ele para o melhor cenário, eu estou construindo um negócio que tem data para quebrar. É, é. Tem que ter a média de custo, a média de preço tem que ser uma coisa vital. O que sobrou, sobrou. Antônio, então, a curto prazo, pelo jeito, as reuniões do do conselho não foram voltadas a esse assunto. Qual é a próxima reunião para isso? As reuniões ordinárias acontecem sempre na última quinta-feira do mês. Tá. Então, extraordinariamente pode acontecer a qualquer momento. Teve uma na sexta e que simplesmente esse assunto não foi pautado. O voto a gente sabe que está pronto por conta dos técnicos, né? A gente sabe que o voto está pronto. O governo não pautou porque não quis. E a impressão que dá, assim, ó, que é aquela coisa, não, mas vamos deixar estourar mesmo. Para quem puder vender uma máquina, para quem puder vender um pedaço de terra, vende, paga. Só que não tiver mais nada, depois a gente vê, sabe? Eu fico pensando que, às vezes, o insucesso de muitos é de interesse de alguém. Eu fico pensando assim, eu sempre tenho um pensamento disso, né? Por que derreter uma atividade que está indo tão certo? Qual o interesse? Então, às vezes é subliminar o interesse, né? E é bom lembrar que a maior parte daqueles produtores que são mais prejudicados por este tipo de ação, não, de falta de ação, são os agricultores familiares, são os pequenos produtores, que supostamente, né, são mais protegidos por esse grupo político que ora governa o país. Pelo menos assim eles se apresentam, né? Mas não é isso que a gente vê na prática. E aqueles pequenos trabalhadores também não têm gordura suficiente para encarar 2, 3 anos de prejuízo, né? É uma coisa... com certeza. Não tem. Amigo Antônio da Luz, muito obrigado pelo carinho. Vamos torcer e vamos continuar de olho nesse assunto aí. Obrigado, tá? Um grande abraço, Fábio. Uma ótima semana para ti e para toda a audiência. Muito obrigado.